Vamos lá, meus amigos, voltamos aqui, né, a mais um período, vamos dizer assim, né, da nossa gravação aqui pela Escola Superior da Advocacia. Eu sou o professor Ricardo Calcini e o nosso curso é focado na nova reforma trabalhista, especificamente os aspectos práticos da MP 905, perfeito? No bloco anterior falava exatamente da exceção dentro da exceção. O que quer dizer isso, professor, na prática? Vamos voltar novamente aqui ao nosso slide. Veja que falava aqui, olha, redução inferior a 30%, né, o mês de outubro comparativo 2018-2009, contratação com limite de 20%. Gente, o que é isso na prática? Nós sabemos aqui, não preciso trazer dados estatísticos para vocês, que as empresas, né, no nosso país nos últimos anos acabaram perdendo uma competitividade muito grande e naturalmente, né, postos de trabalho acabaram sendo encerrados. E aí o que vem o governo e faz? Olha, você que em 2018, comparado com 2019, teve uma redução de 30% de postos de trabalho, então você está autorizado, dentro da modalidade verde e amarela, a fazer a contratação desses novos jovens, porém com limite de 20%. Então, na verdade, aqui, como eu falei, exceção dentro da exceção. Eu não estou falando em novos postos de trabalho, que foi o escopo, né, originário da MP 905. Eu estou falando, na verdade, em quê? Em preencher aqueles postos que, na verdade, acabaram sendo encerrados aí de 2018 para 2019. Então, comparativamente nesses períodos, tá? Se eu tive uma redução de 30%, então eu estou credenciado a fazer a contratação de novos trabalhadores, porém agora com essa condição especial verde e amarela. Entenderam? Então vejam que é uma exceção dentro de uma exceção. Aliás, o que vocês mais vão acompanhar comigo aqui são exceções dentro de exceções do ponto de vista das relações trabalhistas sindicais. Mas isso nós vamos aqui discorrer ao longo da nossa explanação. E aí, por fim, né, base de cálculo, considerando-se a folha de pagamento do mês corrente da apuração. Então vejam, né, já comentei com vocês que o contrato verde amarelo tem início no dia 1º de janeiro de 2020, é uma contratação excepcional e lá, né, naquele momento que eu fizer a contratação, é que eu vou entender qual realmente é a minha base de cálculo, né, considerando então aqueles empregados que efetivamente eu já tenho dentro do meu CAGED para efeito de admissão desses novos trabalhadores, perfeito? Dando sequência aqui então, em relação aos beneficiários desse novo contrato verde-amarelo. De novo aqui, trazendo o nosso slide, que diz o seguinte: empresas com até 10 empregados, inclusive aquelas que vierem a ser construídas a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar 2 empregados na modalidade verde e amarelo. Professor, como assim, né? O que é isso? São coisas distintas, são coisas complementares? O que realmente vai fazer diferença para mim que já tenho uma empresa ou, de repente, eu que vou começar a empreender no dia 1º de janeiro em diante? Como é que vai funcionar a questão do verde e amarelo para mim? Então vamos lá. A medida provisória, ela traz situações diferentes. Primeiro, você já tem uma empresa, você é uma microempresa, né? Embora hoje no país a gente com 10 empregados já é considerado como uma empresa de pequeno ou médio porte. Muito bem, então uma situação é essa. Eu já tenho uma empresa e essa empresa tem até 10 empregados. Outra situação, empresas que passarem a ser constituídas a partir do dia 1º de janeiro de 2020. E aí, gente, naturalmente, essas empresas, sejam as existentes, sejam as novas, elas ficam autorizadas a contratar até 2 empregados na modalidade verde e amarelo. Por isso que eu coloquei assim, ó, situações distintas no que diz respeito à contratação. Então vejam, eu obrigatoriamente não preciso ter 10 empregados, posso de repente ter 1, 2 ou até 10. E eu, que vou ser uma empresa a partir de janeiro de 2020, caso supere os meus 10 empregados, até para poder manter a coerência sistêmica, eu continuo tendo direito à contratação, mas aí eu tenho que respeitar o percentual de 20%. Então entenderam que são situações diferentes. Primeira, eu já existo, tenho até 10, posso contratar
2. Eu passo a existir no 1º de janeiro, tá? Se eu tiver até 10, naturalmente, só posso contratar 2. Se eu tiver mais do que 10, o que vai ser ótimo para todo mundo, tá? Aí o meu limite fica para 20% no que diz respeito à contratação, e aí, naturalmente, eu mantenho uma interpretação uniforme no que diz respeito ao MP 905. Perfeito? Seguindo. Trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador, na modalidade verde e amarelo, pelo prazo de 180 dias, contado da data da dispensa, ressalvados os casos de avulso, intermitente, menor aprendiz e o contrato de experiência. Cuidado em relação a essas disposições. Por quê, gente? Vamos com calma em relação a essa parte da MP. Vejam que aqui fala em outras formas de contrato de trabalho. Não estamos tratando aqui de emprego. Por isso que na minha fala no bloco anterior eu disse as exceções, né, dentro de exceções naturalmente, devem ser interpretadas de forma restritiva, tá? Eu não posso, a partir de uma restrição, dar uma interpretação ampliativa. Isso, inclusive, fere regras de hermenêutica. Então, nesse caso, quando eu estou falando de contrato de trabalho, eu estou falando de situações que não sejam de emprego, lato sensu, e aí cai naturalmente naquilo que eu falei do que diz respeito ao estágio e ao autônomo, tá bem? Então vejam que são pessoas que foram contratadas por forma diversa da de emprego. E aí vamos voltar no slide para chamar atenção no que eu destaquei aqui para vocês. Olha, não poderá ser, uma vez dispensado, não pode ser contratado pelo mesmo empregador, e aí está aqui o grupo econômico. Cuidado em relação a esses termos. Dispensas, né, e grupo econômico, e volto aqui comigo mais uma vez. Gente, dispensa, do ponto de vista da CLT, é você ter sido convidado a sair, infelizmente, tá? Que é aquela famosa dispensa sem justa causa. Então, nesse caso, né, é o que está na lei, eu não poderia ser recontratado pelo mesmo empregador, e tem um prazinho aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que toma cuidado em relação à dispensa, porque se a gente for fazer uma interpretação literal, quem pede demissão, quem é dispensado por justo motivo, né? Ou, eventualmente, se tiver uma rescisão indireta ou um acordo comum, que foi uma novidade agora trazida pela lei da reforma trabalhista, então vejam que todas essas hipóteses estão fora do que diz respeito à dispensa. Então, na minha visão, pelo menos, tá, eu acho que o termo ele foi colocado de uma forma não técnica, e dispensa, pelo menos no meu sentir, você deve interpretar de uma forma geral, que seria toda forma de rescisão contratual. E aí eu vou explicar por quê aqui com o nosso slide. Percebam que essa redação, para quem conhece, por exemplo, a lei da terceirização, a lei 3.429 de 2017, ela é muito parecida no que diz respeito à quarentena. O que quer dizer isso? Né? Eu, que na verdade não era empregado, né, trabalhei, por exemplo, como autônomo, eventualmente aí como estagiário, e aí de repente eu venho a ser dispensado, ou de repente já fui empregado, sou dispensado, né, e passo a ser recontratado, vamos pensar aqui na terceirização, como empregado da terceira. Gente, isso, na época, sempre foi visto como uma situação de fraude, tá? Para que você, na verdade, tirasse, né, aquele enquadramento jurídico, né, diretamente com o tomador de serviço e passasse para o prestador, que no caso seria a empresa terceirizada. Então essa quarentena de 180 dias que a lei traz, ela é basicamente a mesma quarentena que já existia lá com a lei da terceirização. E aí, vejam, lá também se utilizava a ideia da dispensa. E muita gente, à época, eu fiz diversos cursos de terceirização, aliás, fica aqui o convite para quem quiser se atualizar um pouquinho mais, eu tenho um farto material sobre esse assunto. Se eu levar em consideração o termo dispensa, quer dizer, pedir demissão, justa causa, né, como um acordo, etc., eu sempre vou dar um jeitinho de sair
né, do impedimento da lei. E aí, gente, não basta você ter um bom legislador em tese para poder evitar a precarização das relações trabalhistas. Eu também tenho que, na verdade, ter um bom intérprete. E esse intérprete não pode, ao meu sentir, fazer uma interpretação que, na verdade, acabe por tornar a letra morta aquele escopo inicial que a lei trouxe, que era o quê, gente? Evitar que você tivesse a prática fraudulenta da terceirização. Então, a mesma ratio decidente, como a gente fala, tem que ser aplicada ao contrato verde-amarelo. Pouco importa a forma da rescisão do contrato de trabalho. Aqui se fala, inclusive, em outras formas de contrato de trabalho, inclusive lato sensu. Fato é, uma vez que eu saí, eu tenho que pagar aquele pedágio que está aqui de 180 dias para poder ser readmitido para o mesmo empregador, tá ali no finalzinho, naturalmente com as exceções no que diz respeito a avulso, intermitente, menor aprendiz e contrato de experiência, porque, de novo, são essas mesmas exceções que permitem você, que já teve um histórico funcional nesse sentido, pudesse ser contratado, então, na modalidade verde-amarelo. E aí uma observação final, né? Mesmo empregador, como é que fica a questão do grupo econômico? E aí, vamos voltar aqui, só para poder fazer um parênteses em relação a essa parte do que diz respeito à figura do empregador único. Se nós analisarmos hoje, né, a doutrina e a jurisprudência que nós temos no que diz respeito à figura do empregador, nós vamos chegar à conclusão que o grupo econômico é empregador único. Tá? Isso está lá, inclusive, na súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que, nesse caso, ninguém poderia, do grupo econômico, as empresas que assim fazem parte, né, poderia recontratar esse profissional na carteira verde e amarela. Tá? Eu não sei se essa realmente foi a intenção, se foi o escopo do legislador quando, né, ele editou a MP 905. Legislador entre aspas, né, porque nós sabemos que quem edita a MP no país é o presidente da República. Mas fato é, nós não sabemos se a ideia era combater aquele único CNPJ, né, da empresa A, por exemplo, ou se a ideia era evitar que o conglomerado econômico pudesse, então, se socorrer dessa benesse. Na minha opinião, até para manter a coerência do que diz respeito à interpretação que nós temos hoje da figura do empregador único, me parece que quando se fala em empregador, eu tenho que, na verdade, levar em consideração todas e quaisquer empresas que façam parte do mesmo conglomerado econômico, pelo menos no meu ponto de vista. Mas respeito naturalmente aqueles que pensam em sentido contrário e que na verdade fazem a restrição, até porque essa norma é uma norma restritiva, então não caberia essa interpretação privativa, então ficaria restrita apenas e tão somente aquele CNPJ da empresa, tá bom? Voltando ao slide então agora para falar ainda sobre os beneficiários. E aí, gente, olha que interessante, né? Quem pode ser contemplado mesmo com essa modalidade verde-amarela? Contratação de pessoas cujo salário base seja de até um salário mínimo, tá, por mês. E aqui, tomem cuidado em relação a essas questões sobre um salário mínimo por mês. Vamos voltar aqui, para vocês não ficarem muito no slide. Quando se fala salário base, né, aí de novo, vamos nos socorrer aos conceitos que a própria doutrina trabalhista assim já dispõe sobre essa questão. Eu estou falando que você que você recebe faça chuva ou faça sol. Ou seja, todo santo mês um salário mínimo, né, mensal, até isso, porque a lei não fala que você tem que receber efetivamente um salário mínimo por mês, né, e meio por mês, mas até esse limite, faça chuva ou faça sol, eu estou enquadrado no contrato verde e amarelo. Porém, gente, eu fico aqui me perguntando se a ideia é falar sobre salário ou falar de remuneração. E vamos para a lousa um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente fazer uma pequena observação no que diz respeito a esse aspecto, né? Salário e remuneração. Vou pegar aqui, ó, o salário, né? E a diferença para a remuneração. Remuneração.
Bom, eu não tenho aqui o escopo, naturalmente, de fazer a distinção para vocês em minúcias sobre esses dois termos. Mas fato é, gente, salário base é o que eu falei para vocês, tá? É aquilo que independe da condição especial que você esteja sujeito. Por exemplo, você pode, de repente, receber um adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno. Tudo isso são parcelas, né, que integram o quê? A remuneração, tá? Agora, o meu salário base é aquilo que a gente fala, né? É o tal do líquido, vamos dizer assim, né? É a base sem a complementação de outras parcelas de natureza salarial. Então, nós podemos ter, provavelmente, e teremos no contrato verde e amarelo, o que, gente? Uma remuneração que seja maior do que um salário, né? Pera um pouquinho. Um salário e meio por mês. Isso não vai desnaturar o contrato verde e amarelo, porque o importante é que a base, né, é que observe esse um salário e meio por mês. Fora isso, podemos ter diversos componentes remuneratórios fazendo parte aqui da composição salarial, sem prejuízo, naturalmente, de parcelas que não tenham natureza salarial, como é o caso das parcelas indenizatórias, e aqui nós vamos falar, por exemplo, no nosso curso, da premiação. Tá? Vamos deixar bem claro, então, nesse aspecto, e aqui, voltando para a nossa apresentação, veja o seguinte, base é base. Faça chuva, faça sol, final de ano ou não, tá? Com comissão, sem gratificação, pouco importa, tá? Até um salário e meio por mês, no caso salário mínimo, eu sou verde e amarelo. Posso ter remuneração muito maior do que isso, inclusive composta por parcelas de natureza indenizatória, como é o caso dos prêmios que nós vamos falar aqui no nosso curso. Isso não desnatura o contrato verde e amarelo. Quero deixar bem claro em relação a isso, para evitar maiores questionamentos em relação, então, a essa modalidade. Voltando para o slide. Agora, as polêmicas, naturalmente, e elas vão existir na prática, dizem respeito, por exemplo, né? Tá aqui, já falei da remuneração, equiparação salarial e a questão do piso normativo. Por quê, gente? Bom, nós sabemos que nós vamos contratar uma pessoa verde e amarela para exercer uma determinada função. Provavelmente, essa função já tenha um piso normativo dentro da categoria, né, que a empresa se encontra. Aí a pergunta é, professor, imaginemos que o piso para aquela atividade seja de R$2.000. Eu só vou poder receber um salário e meio, no caso, por mês. Isso não vai me autorizar, por exemplo, a pagar diferenças salariais, ou pior, eu vou ter ou não vou ter direito à equiparação salarial? E aí voltamos aqui. Bom, falei, vou repetir e vou continuar falando na mesma toada. Gente, o contrato verde e amarelo é uma exceção, é uma opção legislativa, tá? E por ser exceção, nós temos que fazer a devida interpretação até para manter a unidade do sistema. Então, nesse caso, mesmo, repito, mesmo que eu tenha um piso salarial distinto para aquela atividade, o meu funcionário verde e amarelo, ele vai ganhar até um salário e meio, né, no caso um salário mínimo e meio por mês. Isso não vai autorizar o pagamento de diferenças salariais por violação justamente aos instrumentos coletivos de trabalho, como também, se for o caso, né, uma vez configurados todos os elementos da equiparação salarial, isso também não me permitirá fazer, né, essa correção no que diz respeito ao salário desse meu trabalhador verde e amarelo, porque, de novo, trata-se de uma condição personalíssima desse trabalhador e isso não pode ser levado em consideração para efeitos da cascata, ou enfim, né, dessa questão do remédio equiparatório no caso da equiparação salarial. Tá bem, gente? Eu quero deixar bem claro isso porque eu venho recebendo muitas dúvidas sobre essa questão, né? A pessoa me manda pelo WhatsApp, via rede social, por e-mail. Professor, pelo amor de Deus, então eu vou ter que aplicar o mesmo piso, vai ter equiparação salarial, aquela coisa toda? Não, tá? Opção legislativa, questão restritiva, eu tenho que observar a legislação, porque do contrário, né, esse contrato de trabalho ele não consegue subsistir, tá bem?
Voltando para o slide, terminando essa parte aqui, veja que é garantida a manutenção do contrato verde e amarelo quando houver o aumento salarial após 12 meses de contratação. Gente, cuidado em relação a isso, porque o que a lei está querendo dizer é que mesmo que eu ultrapasse, tá, esse meu limite de 1,5 salário por mês, naturalmente, por exemplo, eu vou ter um reajuste via dissídio coletivo. Isso pode acontecer. Aliás, né, a MP 905 ela não trata nada sobre essa questão de reajuste salarial. Então, é aplicável perfeitamente a questão do dissídio a esses trabalhadores. Ou, eventualmente, eu dei uma promoção para esse trabalhador. Tá? E também isso daí não está descartado. Não é aquele profissional que, na verdade, vai fazer atividades extremamente simples. Ele pode ser uma pessoa extremamente qualificada e receber, por exemplo, uma promoção. Nesse ponto, assim que houver esse reajuste, né, naturalmente, após 12 meses de contratação, que foi uma opção legislativa, como é que fica a questão aí da chamada isenção, né, do que diz respeito à desoneração da folha de pagamento? E olha que interessante, gente. A opção do, entre aspas, legislador foi que essa isenção ela só existe até o teto. O que é o teto? Vamos voltar aqui. O teto, já falamos, é 1,5 salário por mês. Então, eu posso ter, olha que coisa, parece doida, mas é verdade. Eu posso ter, depois de um ano, tá, alguém que vai receber mais do que 1,5 salário por mês, porém, isso não vai desnaturar o meu contrato verde e amarelo. Muito pelo contrário, ele vai continuar existente, porém, a questão dos benefícios que o empregador tem, principalmente no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, isso vai ficar limitado apenas e tão somente a 1,5 salário então no mês. Entenderam? Porque isso daqui, gente, está trazendo muita confusão para as pessoas. Então, não quer dizer que a pessoa não possa receber mais. Não, o professor vai ficar pro resto da vida ganhando 1,5 salário. Não. Após 12 meses, uma promoção, um reajuste, enfim, qualquer coisa que ele eleve a base, né, o salário base desse trabalhador verde e amarelo, a questão do benefício fiscal, isso só vai ser restrito a limite de 1,5 salário por mês, tá bom? É importante deixar claro para não gerar confusão e isso, de novo, não vai desnaturar a questão do contrato verde e amarelo, tá bem? Voltando para o nosso slide aqui. Quais são os direitos, então, desses meus trabalhadores verde e amarelos? Primeiro, todos, Eu não posso e nem poderia, por meio de medida provisória, limitar a aplicação, e alcance na prática por parte da Constituição Federal. Então, todos os direitos que estão na Carta da República são garantidos a esses meus trabalhadores verdes e amarelos. Eu até destaquei aqui a questão dos direitos sociais, porque basicamente hoje esse rol ele está ali descrito no artigo 7º da Constituição Federal. Então não poderia, tá, jamais via medida provisória, ferir o que está hoje no texto da Carta da República. Além disso, pergunta que fica e a multa dos 40% do fundo de garantia, professor? Por quê? Vocês vão ver comigo, mais para frente, que nessa modalidade específica de contratação, a multa era reduzida de 40% para apenas 20%. E aí, um dos nortes, vamos dizer assim, um dos pontos mais importantes das ações diretas de inconstitucionalidade é que a MP vem e tira algo que hoje está previsto lá na Constituição Federal, entenda-se, ADCT, artigo 10, inciso 1º, que assegura a questão dos 40% no que diz respeito à dispensa, então, imotivada. Aqui eu tenho que reconhecer a vocês. Parece-me que a MP, ela atravessou o sinal vermelho. Tá? Aqui, realmente, ela não poderia fazer essa redução para
20%. Mas eu não sou ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Quem sabe pudesse aqui falar em nome deles, e provavelmente é uma questão que possa vir a realmente ser considerada inconstitucional, porque de fato, né, viola o texto da Carta Magna, ainda que não se trate, né, do artigo 6º da Constituição Federal, do artigo 7º, que trata basicamente dos direitos sociais. É apenas uma reflexão para vocês, tá? Além do mais, os empregados verde e amarelo gozarão igualmente dos direitos previstos na CLT, bem como nas convenções ou acordos coletivos da categoria que pertença, naquilo que não for contrário às regras previstas da medida provisória 905 de 2019, e a pergunta que fica é a questão sobre o negociado versus exilado e a prevalência da lei sobre a negociação coletiva. Bom, gente, aqui é tão complicado quanto o item anterior. Por quê? Veja que em nenhum momento a medida provisória ela fala que eu não vou aplicar a Constituição, que eu não vou aplicar a CLT, que eu não vou aplicar os instrumentos coletivos de trabalho. Ao contrário, a MP reforça essa ideia de aplicação de todas essas legislações, tá? Só que tem aquela parte final, principalmente no que diz respeito à CLT e aos instrumentos coletivos de trabalho, que diz, olha, desde que não seja contrário às regras previstas na CLT. E aí, na MP. Vamos voltar à lousa aqui, porque é importante fazer uma observação no que diz respeito à hierarquia das normas. Nós sabemos que isso já foi, de uma forma bastante significativa, alterado pela Lei 3.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Por quê? Até então, nós tínhamos aqui, né, a CLT, isso já falando pós ali reforma trabalhista. Acima da CLT, naturalmente, nós temos o quê? Aqueles instrumentos coletivos de trabalho, que basicamente hoje, né, seriam as convenções coletivas de trabalho. Pela lei da reforma trabalhista, acima da CCT, nós temos os acordos coletivos de trabalho. E naturalmente tudo isso aqui, né, devendo ter respeito no que diz respeito à Constituição Federal, tá? Então essa seria, vamos dizer assim, a nossa escadinha, né, a nossa pirâmide trazida então com a lei da reforma trabalhista. O que a MP 905, né, acabou por fazer de diferente em relação a isso? No que diz respeito à Constituição Federal, naturalmente eu não posso fazer nada, porque do contrário aí flagrantemente a inconstitucionalidade material no que diz respeito à MP. Porém, no que diz respeito aos instrumentos coletivos, juntamente com a parte da CLT, ela disse algo bem interessante, que é o que? Prevalece, né, a MP em relação àquilo que os instrumentos coletivos, ou a CLT, na verdade, disponham de forma contrária. Então aqui, gente, eu estou dando preferência ao que está na MP. E aí, naturalmente, vocês vão perguntar como é que fica a questão do negociado, né, sobre o legislado. Porque até então isso sempre foi o norte, da reforma trabalhista. Quer dizer, eu vou negociar para poder prevalecer sobre o que está na lei em sentido estrito. Tanto é que está aqui, ó, ACT, CCT e, por último, a questão da CLT. Mas a MP e diz o seguinte, não, se eu tenho algo específico na MP, tudo que eu tenho via instrução, instrumento coletivo ou via CLT, na verdade, não pode prevalecer, entenderam? Então, de novo, é a tal da exceção que a gente vai ter que interpretar desta forma. Então, para deixar bem claro, o negociado versus o legislado continua existindo sem problema nenhum, tá? Essa pirâmide, aliás, ela não sofreu alteração. Porém, o contrato verde-amarelo, dada a especificidade desse trabalhador, tudo que tiver na MP, tá, prevalece frente ao ACT, à CCT e à CLT propriamente dita, tá bom? Então eu não tenho, tá, no que diz respeito ao MP, a prevalência do negociado
sobre o legislado. E, naturalmente, entre o confronto de leis, porque aqui eu tenho a CLT, que é uma lei, e a MP, que também é uma espécie normativa, ainda que provisória. Prevalecerá o quê? A MP, seja do ponto de vista cronológico, seja do ponto de vista, né, de especialidade, por tratar realmente da exceção, tá bom? Então, aqui eu seguro, então, dou um break para o nosso segundo bloco, tá? Para a gente poder dar continuidade, então, ao nosso curso sobre a questão da medida provisória, mas fica aqui, né, com a gente, nos prestigiando, porque daqui a pouco a gente já retorna para o terceiro nosso encontro, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.